Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bem contigo? Eu espero que esteja tudo bem contigo, com sua família. Nós vamos hoje para a aula de número 2 do curso de Discipulado Cristão, módulo 1, Primeiros Passos da Fé. Meus queridos, nesse módulo 1, nós vamos trazer aqui, nós vamos compartilhar ensinamentos, princípios dos fundamentos cristãos, da fé cristã. Ou seja, aquilo que é realmente necessário e básico para nós darmos os primeiros passos na fé. Esse curso é direcionado a todos aqueles que são novos convertidos, que acabaram de entregar suas vidas a Jesus, que fizeram um voto de confissão de fé ao Senhor Jesus, que estão agora buscando então ser fortalecidos, pela palavra de Deus, conhecerem mais de Cristo, conhecerem mais da palavra de Deus, e também para aqueles que já estão há mais algum tempo na caminhada, que já estão talvez há alguns anos na caminhada na fé cristã, mas que ainda têm algumas dúvidas sobre a doutrina, sobre os fundamentos da fé cristã e querem aprofundar os seus conhecimentos. Então eu te convido a participar, a estar assistindo os vídeos, a estar realizando essas aulas, e também se você tiver alguma dúvida, que você quiser colocar nos comentários, fica à vontade, digite aí no comentário a sua dúvida, aquilo que você deseja conhecer e aprender melhor da palavra de Deus. E se você também puder, nos ajude. Escreva aí seu nome, fala de onde você é, de qual cidade, diga seu nome, e se você é um novo convertido, se você já está há algum tempo a mais na caminhada cristã. Meus queridos, a aula de hoje nós vamos falar, na verdade é um tema, é uma reflexão, Nós vamos refletir o porquê nós estamos aqui. Por que você hoje está aqui ouvindo, e procurando participar desse curso de discipulado? Por que você precisa ser discipulado, tanto você quanto eu, como cada um que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, o reconheceu como Senhor e Salvador. Bom, meus queridos, primeira coisa, não é nem o irmão Marcos, não é nenhuma pessoa que vai fazer com que você deseje ser discipulado. Não vai ser nenhuma pessoa que vai fazer com que você entregue sua vida a Cristo, que você se arrependa e se converta a Deus. Isso quem faz é o Senhor, é o próprio Deus, é o Espírito Santo que o atrai e o convence do juízo e da justiça. É Ele que vai trazer no seu coração a necessidade de arrependimento. Lá em Jeremias, capítulo de número 31, verso de número 3, vai dizer o seguinte: com amor eterno te amei, também com amável benignidade eu te atraí. Aleluias, glórias a Deus. Nós sabemos, meus queridos, que o profeta Jeremias, ele profetizou numa época em que o povo estava ali em declínio espiritual, em desobediência contra Deus, Então havia muitas palavras, que Deus ordenava ao profeta Jeremias que trouxesse ao povo para que se convertesse. Mas ali o Senhor estava afirmando que com a sua bondade, com a sua benignidade e misericórdia, Ele amou o povo, Ele nos amou, e Ele desejou, Ele atraiu o povo para si. Claro que nós sabemos que nem todos foram atraídos e se achegaram a Deus. Isso em toda a história. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que de fato se converteram a Deus e alguns que não se converteram. Nós vemos na história do povo de Nínive, quando o profeta Jonas prega pela cidade durante 3 dias de caminhada, o povo se converte, o povo se arrepende, entra num jejum ali junto com todos, e iniciado, claro, pelo rei de Nínive, mas o povo se arrepende e se converte a Deus. Ali há um exemplo de um arrependimento coletivo, há ali um sentimento de que o povo deveria se converter a Deus. Mas nós também vemos histórias dentro mesmo do ministério do Senhor Jesus, em que Ele prega para muitas pessoas, mas poucos se convertem. Poucos acreditam em sua palavra. Muitos estudiosos, religiosos daquela época, não deram ouvidos ao Senhor Jesus, não deram ouvido à pregação do Senhor Jesus e de seus discípulos. Então nós sabemos, inclusive nos dias de hoje, que isso acontece. A palavra de Deus é pregada, mas muitos não ouvem, ou quando ouvem, não deixam que a palavra entre em seu coração. Talvez pelo coração endurecido, talvez porque já ouviram muitas coisas nesta vida, já viram muitas
religiões sendo pregadas, né? Sendo disseminadas e não sabem no que acreditar. Mas Deus, Ele diz em sua palavra que Ele atrai o pecador para ouvir a sua palavra e para se quebrantar diante dele. Meus queridos, isso só pode ser obra do Espírito Santo. Por isso, se você conhece alguém que ainda não se achegou a Cristo, que não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você deve orar com todo fervor, clamar ao Senhor para que Ele venha atrair esta alma para Ele, para que Ele venha quebrantar o coração desta alma, para que ele ouça a palavra de Deus e a palavra entre em seu coração e produza efeito de arrependimento de pecados e de conversão genuína. Meus queridos, então nós vemos aqui que Deus atrai a cada um para si. Deus atrai o coração do ser humano para que ele se arrependa e se converta a Deus. Segundo motivo, porque você está aqui, porque você está nesse momento, buscando a Deus, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Porque Deus te escolheu. Lá na carta aos Efésios, capítulo 1, no verso de número 4 ao 6, diz o seguinte: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Aleluia! Glórias a Deus! Que lindo, meus irmãos! Que maravilhoso ouvir essa palavra de que Deus nos escolheu para sermos dele, para sermos salvos, para sermos edificados em seu Filho, Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Aleluias! E terceiro motivo, meus queridos, porque você está aqui diante desta palavra para ser discipulado e aprender mais de Deus. Você está aqui porque Ele prometeu que jamais irá te abandonar. Ele jamais irá nos abandonar. Como nós vemos lá no livro de João, capítulo de número 6, no verso 37, o Senhor Jesus declara: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aleluias! No próprio verso 35 desse mesmo capítulo, ele afirma que você jamais terá sede e fome espiritual, pois ele mesmo, Jesus, é o pão da vida. Aleluias! Glórias a Deus! O Senhor Jesus é o alimento para a nossa alma. A palavra de Deus é o alimento para o nosso espírito. Nós precisamos de comida física, nós precisamos da água física para o nosso corpo físico. Mas a nossa alma precisa de água espiritual e de pão espiritual, do alimento espiritual para saciar essa nossa fome, para nos fortificar, para nos fortalecer no espírito. E quem pode nos fortalecer, meus queridos, senão o próprio Deus, senão o Espírito Santo, que está presente em nossa vida, que nos consola, nos conforta e nos exorta, nos orientando para tudo que devemos fazer e nos dá a direção que devemos tomar. A palavra de Deus, meus queridos, é o alimento diário para o nosso espírito, para a nossa alma, para a nossa vida. Meus queridos, não deixe de buscar a Deus, não deixe de buscar o entendimento da palavra de Deus. Mesmo que no começo você tenha dúvidas, mesmo que no começo você não entenda muito as Escrituras, mas a cada dia que você medita nelas, a cada versículo, a cada capítulo que você vai avançando, buscando de forma genuína, intensa e verdadeira, o Espírito Santo vai ministrar no teu coração. Ele vai começar a explicar toda a Escritura para ti, assim como o Senhor Jesus fez com aqueles discípulos a caminho de Emaús. Então, meus queridos, continue firme nesse propósito de conhecer mais a Deus, de aprender mais de suas sagradas Escrituras e de buscar a comunhão com Deus, a intimidade com o Espírito Santo, um relacionamento verdadeiro e genuíno com o Senhor Jesus a cada dia. Meus queridos, nós só temos um foco em nossa vida, ou seja, nós só devemos ter um foco em nossa vida: olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluias!
Glórias a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e esteja compartilhando também este vídeo, esteja convidando outros irmãos, amigos, familiares e até mesmo aqueles que ainda não conhecem a Jesus, né? Aqueles que ainda não são crentes, mas que você deseja que eles venham conhecer a palavra, que eles venham conhecer este mesmo Jesus que você já conhece e que está conhecendo a cada dia. Convide eles para estar participando desse canal, desse curso de discipulado, estar vendo e ouvindo essas mensagens e edificando suas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. I saw you gave sight to the blind.